Segunda, sincera, sendo exibida num dia diferente, aí atípico, no meio da semana, mas o que importa é que vai ter a nossa rodada de perguntas da semana e, sem mais enrolação, vamos diretamente para a primeira pergunta. Quais são as guitarras que tu mais leva pra estrada? Tiago Pereira, cantor. Meu velho, então, quando eu vou pensar em guitarras para levar para a estrada, para tocar ao vivo, para tirar do estúdio, eu preciso levar em consideração vários fatores que são além do fator timbre, que claro que é um fator importantíssimo, mas que, por exemplo, a semiacústica. Eu já levei bastante essa guitarra aqui para tocar ao vivo e é sensacional, é um instrumento muito massa, tem um timbre incrível, um som limpo, extremamente gordo, mas que consegue ser instalado também para fazer groove. Os drives funcionam muito bem, a guitarra pula para frente quando eu quero, quando eu preciso. Ela é muito confortável de tocar, uma delícia. Mas em alguns palcos eu tive um problema com ela, pelo fato dela ser uma semiacústica e por ela ter uma captação mais clássica, né? Ela não tem captadores modernos, os captadores são dois P90 e ela sofre do problema de uma semiacústica comum, clássica, que é o problema da realimentação. O som fica girando dentro dela e vem aquela zoada gigante de realimentação desagradabilíssima. Então assim, é um instrumento que eu preciso tomar muito cuidado quando eu for tocar, quando eu for levar para tocar por aí, por causa desse problema. Então eu evito, por exemplo, levar a semiacústica para tocar por aí. Outro exemplo, a Telecaster. Velho, essa guitarra aqui é provavelmente uma das guitarras que tem um dos melhores timbres dos instrumentos que eu tenho aqui. É realmente um baita instrumento fantástico. E que por se tratar de uma guitarra clássica e ter dois singles, é impressionante a quantidade de ganho que eu consigo empurrar nela sem ter um alto nível de ruído. Mas, dependendo do palco, velho, às vezes você pode se deparar com um palco que tá com energia tão nojenta, tão cebosa, energia elétrica, saca? Que os equipamentos de tratamento de energias não existem, ou então estão com defeitos, ou então estão sobrecarregados. Enfim, pode ter alguma zica na energia elétrica, que mesmo com um instrumento de ótima qualidade, só o fato dele ter captadores single clássicos, você tenha problema com ruídos. E já aconteceu com essa tele eu ter esse tipo de problema. Esse problema é bem mais de boa do que, por exemplo, o problema que eu tenho com a semiacústica, mas ele também acontece. Então não é um instrumento que eu levo numa primeira tocada num espaço, a não ser que eu saiba já com antecedência que o espaço vai ter um tratamento de energia elétrica adequado. Senão eu posso ter grandes problemas com o meu som de guitarra, que é uma coisa que ninguém quer. Na verdade. Então assim, velho, termina que quando eu vou escolher um instrumento para cair na estrada, para tocar ao vivo, eu penso muito nas características do instrumento que são além do timbre, como, por exemplo, a estabilidade do instrumento, a afinação do instrumento e a relação de sinal-ruído da parte elétrica do instrumento, saca? E é inclusive nesses pontos que eu acabei de citar que eu acredito que instrumentos caros fazem mais diferença, que componentes caros fazem mais diferença, que a lenda da madeira faz diferença, vai de fato fazer diferença, saca? São nesses componentes de estabilidade de você poder jogar o seu instrumento num avião ou jogar o seu instrumento em trocas constantes de temperatura e não se preocupar, saca? E hoje em dia o instrumento que eu tenho aqui que mais cumpre esse papel de qualidade em estabilidade, em afinação, na parte elétrica, literalmente nunca ter dado nenhum problema é na minha Strato, na Fender e Stratocaster, que é uma American Standard. Não é uma custom shop, tá? Acho engraçado que às vezes aparece alguém e pega nessa guitarra e vai dizendo, pô, uma custom shopzinha, mas não é. Ela pode até parecer ser, mas não é. É uma American Standard versão de 60 anos de aniversário da Fender. É um instrumento extremamente estável, com um tensor absurdo de bom, saca? Que segura muito a afinação, até com cordas nojentas, e que eu simplesmente trato muito mal. No sentido de, tipo, jogar ele por aí, deixar no chão e tal. E sempre que eu pego, eu simplesmente pego, ligo e tá um sonzão. Então assim, se fosse pra ter só um instrumento pra levar por aí, com certeza seria essa guitarra, até porque
Além de tudo, ela ainda tem um timbre muito bacana, uma configuração de captadores que me permite tocar literalmente qualquer coisa, né? Tipo, eu toco pop, toco rock, toco reggae, toco brega, toco metal, toco muito metal com essa guitarra. A galera às vezes pensa que extrato não serve para tocar metal, mas serve e serve muito. Principalmente se você, tipo, souber manipular bem o seu timbre, você consegue sim chegar em timbres incríveis, pesados, em qualquer timbre, na verdade, com uma Stratocaster. E é isso, tá? Extrato, consigo tirar todos os sons e ela é extremamente confiável. E a relação de sinal-ruído dela é ridícula, de muito boa, tá? É um instrumento de 2004, vai fazer 20 anos e literalmente nunca, tá? Nunca a parte elétrica deu nenhum tipo de problema. Nunca tive chiado em jack, sempre os potenciômetros estão de cima funcionando perfeitamente, a chave também. Enfim, nunca, em quase 20 anos aí de instrumento. Ela não tá há 20 anos comigo, mas deve estar, de repente, há uns 8 anos comigo. Nunca deu problema, tá? Nunca, jamais. É isso. Instrumentos estáveis pra tocar ao vivo. Beleza? Próxima pergunta. Alguma dica para diminuir o sinal de alto ganho de baterias SPD e evitar clipes indesejados no meu PA? Então, na Ciso Almeida, SPD que tu fala é SPDS, tipo bateria eletrônica, né, velho? Então, o que eu vou falar agora, tipo, serve para bateria eletrônica, mas serve para qualquer tipo de relação, sinal, ruído, qualquer coisa que você for ligar num pré-amplificador, seja uma guitarra que você vai ligar em linha numa mesa, saca? As informações que eu vou dizer agora servem literalmente para qualquer coisa desse tipo. Então, o massa de você estar trabalhando com um sinal digital e 100% limpo e sem vazamentos é que você tem um pouco mais de liberdade para setar o seu ganho, tanto de saída do seu equipamento quanto de entrada da mesa, saca? Você não precisa se preocupar com vazamentos. Então você consegue trabalhar com a margem de dinâmica muito maior, saca? Sendo realmente a única coisa que você tem que se preocupar é de não clipar o sinal. E aí, velho, se você trabalha com a margem dinâmica muito grande, se tipo o seu som mais fraco é muito diferente do mais forte, a melhor dica é você timbrar, você setar o ganho da sua mesa se baseando no ganho mais forte. Você dá a lapada máxima lá, envia o máximo de sinal possível para a mesa, deixa a mesa clipar e volta um pouquinho. Se quiser ter um pouco mais de margem de segurança, depois de voltar esse pouquinho, pode voltar ainda um pouquinho mais, caso o músico durante a apresentação se empolgue e resolva mandar mais sinal, tipo, em um volume master que ele tenha lá, saca? Mesmo dando, tipo, 2 margens de segurança de ganho, você não vai ter uma perda de timbre, saca? Porque você está mandando, basicamente, um sinal digital, um sinal perfeito para a mesa. Não precisa se preocupar com isso. E a compensação de volume, ela pode ser feita tranquilamente pelo fader, saca? Pelo fader de volume, sem ser o ganho. O que pode acontecer às vezes é que, dependendo da mesa que você for trabalhar, mesmo com um ganho na mesa no zero, pode ser que, tipo, continue clipando o sinal, né? Pode ser que, tipo, o seu instrumento, seja lá o que você estiver enviando para a mesa, já tenha um sinal muito quente. E se a mesa não tiver a opção de pad, de tipo diminuir já no ganho de entrada da própria mesa uma quantidade considerável de dBs, tem mesa que tem, por exemplo, você aperta um padzão lá e já na entrada já diminui menos 20 dB, exatamente para esse tipo de instrumento que tenha já uma saída muito quente, não clipar quando estiver entrando na mesa, saca? Então, caso isso aconteça, você pode realmente só abaixar no seu master, ou então, se isso for um problema para você, você pode de repente fazer um preset específico para quando esse tipo de situação acontecer, saca? E nesse preset deixar os volumes todos mais baixos, de repente diminuir um pouquinho da faixa de dinâmica que você tem disponível no seu instrumento, tipo abaixando as notas mais altas, colocando algum tipo de limiter que não deixe que o volume saia 100%, saca? E realmente mandando esses volumes mais regulados possíveis, assim, para a sua mesa de som, saca? Isso, de qualquer forma, essa regulagem do seu equipamento vai ter que acontecer, saca? Porque se você deixa uma faixa dinâmica muito grande, por mais que, por exemplo, não frite no ganho de entrada na mesa, os sons mais baixos que você estiver enviando vão precisar ser compensados pelo fader de volume. E aí esse sinal, ele não acaba no canal da mesa, saca? Ele vai ainda para um canal master e do canal master ainda vai para as caixas, saca? E aí, por mais que não frite na entrada da mesa, ele pode fritar, ele pode clipar ainda a entrada ou do canal master da mesa ou na saída da mesa, caso a mesa não tenha um limiter
e aí vai clipar na caixa de som, lá na última etapa, né? Então assim, é muito importante que você tenha já presetado com antecedência toda a dinâmica do seu som e que você teste isso com a sua banda ao vivo, porque às vezes, por exemplo, a gente testa a dinâmica de volume em estúdio, mas em estúdio a gente tá com um volume muito limitado, saca? É muito diferente o volume que a gente tem em monitores de estúdio com o volume de um PA para milhares de pessoas, saca? Às vezes a gente se perde um pouquinho nessa faixa de dinâmica e quando a gente amplifica pesadamente isso num PA gigante, essa diferença, essa pequena diferença que a gente ouve em monitores de áudio torna-se uma diferença gigante que pode ocasionar esses pops aí, esses pops e cliques no teu PA. E eu acho que é isso, velho, realmente se atentar a todas essas etapas, principalmente quando você trabalha no digital, né, velho? Você clipar a entrada de alguma coisa nunca é interessante no digital, né? Sempre ou quase sempre, né, é uma clipagem horrível, tosca e indesejável, então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Inclusive a galera da guitarra sempre pedir, né, pro cara do PA deixar uma gordurinha, uma sobrinha ali de ganho, para, por exemplo, se a gente ligar um wah-wah em uma frequência extrema subir, isso não fritar, isso não clipar a entrada da mesa, saca? É bem importante que a gente fique atento a esse lance de ganhos gerais, né? Desde o ganho de entrada do nosso equipamento até o ganho de saída e o ganho de entrada dos outros equipamentos que esse timbre vai percorrer, saca? É mais ou menos por aí, beleza? Próxima pergunta. Qual a quantidade certa de watts para um ensaio ou show? 20 watts segura a bronca? Então, Clebius, isso vai depender de uma porrada de fatores, tá? Por exemplo, eu já levei o meu amplificador, o meu Maltra Pilho, que tem 18 watts, para tocar aqui num festival de inverno de Garanhuns, que é no palco no meio da praça, no meio da rua, e esse amplificador foi suficiente junto da minha caixa 2 de 12. Mas só foi suficiente porque eu basicamente toquei com o amplificador com tudo no 10 e o som da minha banda era basicamente o tempo todo distorcido. Quando abaixava um pouquinho a dinâmica, eu só abaixava ali no volume da guitarra e resolvia, mas era quase que 100% do show com distorção ligada, saca? Mas esse mesmo amplificador, com essa mesma caixa, às vezes não era suficiente para tocar num barzinho que eu precisava do som 100% limpo. Sempre ficava levemente cruncheado e eu precisava sempre estar me ligando no volume da guitarra e no captador que eu tava tocando, saca? Então vai depender muito do timbre que você tá buscando e principalmente da quantidade de headroom que o seu amplificador vai ter. Headroom é exatamente a quantidade de volume que o seu amplificador vai ter antes de começar a distorcer. Então, se você precisa de um som muito limpo, cristalino, se o amplificador for de 20 watts para tocar com um baterista, ele vai ter que ser basicamente 100% totalmente limpão e você vai ter que tocar com falantes com altíssima sensibilidade. Mas é sim possível fazer, tá? Eu, por exemplo, toquei muito tempo com a caixa 1 de 12 em um gambá da Gato Preto que tem 30 watts de potência e sempre foi suficiente para tocar do lado de um batera muito cavalo, tá? E quando eu pegava palcos maiores com esse tipo de amplificador, eu microfonava e distribuía o som dele pela casa, porque realmente aí vai ficar pouco volume, saca? Uma coisa é você tocar num bar, outra é você tocar num palco grande, e que o amplificador, tipo, ele termina ficando muito direcional, o som dele, e você realmente precisa distribuir esse som pelo palco inteiro, até para todo mundo, para a banda toda conseguir te ouvir bem, saca? Então é isso, infelizmente a minha resposta é bem precisa, até porque eu precisaria saber o estilo que você toca e quais serão os falantes que você vai utilizar acompanhando esse amplificador e possivelmente a sua guitarra também. Tipo, se você tem uma guitarra que tem um captador muito forte, isso já vai influenciar diretamente na entrada do amplificador e já pode dar uma baixada considerável nesse headroom, saca? Por isso também que vários amplificadores têm entradas de high e de low, serve exatamente para você se aproveitar um pouco mais do som limpo daquele amplificador, diminuindo geralmente em 6 dB o input dele, saca? Aí você vai conseguir ter um pouco mais de volume de som limpo. Aí nos comentários dá uma especificada exatamente o que é que tu vai tocar, em qual caixa e quais são as situações que tu vai tocar, que eu te respondo melhor. Beleza? Próxima pergunta. Por que é tão difícil timbrar um high gain pra soar bem no palco? Essa merda fica linda em casa. Ramon Franco Bastos. Velhão, a galera pode dizer o que for, mas uma das coisas mais difíceis de você se timbrar, não só
a guitarra, mas como uma banda inteira, é metal. É metal, não tem o que fazer. É muita informação acontecendo, muita nota acontecendo, com altos níveis de distorção, ou seja, muito peso, muita informação, e tudo isso tem que soar extremamente definido, limpo e preciso. É doideira, é uma forma assim, são componentes que parecem que nunca, jamais vão se misturar, mas eles precisam se misturar pro som acontecer, saca? E assim, falar de forma generalizada é complexo, saca? Eu teria que realmente ver você tocando, ver você ensaiando pra dizer o que é que você tá pecando. Eu posso dizer alguns erros comuns que guitarristas metaleiros cometem. Um deles é usar muito ganho. Às vezes a galera confunde ganho com peso. Então você bota uma quantidade de ganho pesadíssima, você tem a sensação que quando você tá tocando só, o som tá extremamente pesado, mas quando você vai tocar junto com a banda, esse peso, tá? Você acredita que era peso, fica só um embolado a mais, saca? Então tenta reduzir esse ganho. Uma coisa que eu vejo muito guitarrista metaleiro fazendo, que compra pedaleira para ter o timbre um pouco mais pronto, é esquecer de desligar a simulação de impulso response, a simulação de gabinete da pedaleira quando vai ligar no amplificador. Isso faz com que o filtro do seu falante, do seu gabinete, seja acionado duas vezes, né? Um digitalmente e outro pelo próprio falante que você está plugando no amplificador, né? Tava vendo se estava gravando ainda. Isso vai fazer com que esse filtro vezes 2 com uma boa parte dos agudos da sua guitarra e ela seja enterrada, fique com um som extremamente para dentro, que novamente na sua casa pode ser que esteja soando pesadão, mas que quando você vai tocar com a sua banda, você precisa aumentar muito o volume da sua guitarra, exatamente porque as frequências mais altas que vão ser as que vão fazer com que sua guitarra apareça, você está cortando todas elas, multiplicando por 2 vezes o filtro do falante de guitarra, saca? Então, quando for pro estúdio, desliga a simulação de impulso response se for ligar no amplificador. E a terceira coisa extremamente comum em guitarristas de metal, muitas vezes é cortar muito os médios, para ter aquele som mais trashzão, oitentista e tal, ou então um som mais tipo na linha do death. Você pode cortar alguns médios, mas às vezes a galera corta muito, bota muito grave e pouco agudo, aí o som fica muito embolado, não funciona, saca? Se você quiser ter um timbre mais serra elétrica, você pode tirar os médios, mas compensar nos agudos. Sua guitarra vai aparecer e vai soar daquela forma específica, saca? Bom, são essas 3 coisas que eu posso te dizer aí. Espero que o seu caso seja um desses e que funcione aí pra você, beleza? E essa foi a última pergunta da nossa segunda sincera. Uma ótima semana pra todos vocês. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá? É lá que são feitas essas perguntas. Comenta qualquer coisa aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser ajudar mais ainda, torne-se membro, clica aí em Seja Membro. A partir de R$5 você já pode ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!